bênção hoje à noite estarmos juntos. Aqui é uma bênção que o nosso vizinho também abaixou a música dele, então ficou quietinho agora, então é bom demais para abrir a palavra de Deus. Estou muito feliz esse fim de ano estar com os irmãos. Estou feliz que a igreja está aqui conosco e eu gostaria de ver mais visitantes também e tudo, e foi interessante a maneira que conhecemos, não é, igreja? Foi muito interessante. Foi bom demais. Foi recomendação de Kézia para procurar você. Você nem lembra quem ela é? Não. Então é interessante. Então é bom estarmos juntos hoje à noite. Abre nas suas Bíblias Hebreus. Hebreus capítulo 3. Este ano é um daqueles anos que eu tentei de achar textos diferentes para, vamos dizer, para pregar a mesma mensagem, final de ano. Nós estudamos vários textos sobre Natal e agora Hebreus, capítulo 3, e vamos ler versos 1 a 8. Tá? Então pode ficar em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quando maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual Deus somos nós. Se então somente conservamos firme a confiança e a glória, da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos por tua palavra e agora pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos ensinar e ajuda a gente a ser ouvintes praticantes, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Pode sentar-se. Se usássemos a forma da data como eles usam lá nos Estados Unidos, este ano seria o ano 123. Dezembro é 12 e 31, então 123, terminaram 1 e o ano é 23, não é? 23, então seria 123. Então é interessante. No nosso calendário aqui não dá, porque é primeiro o dia, e depois o mês, e depois o ano. Mas é uma coisa interessante sobre este ano, sobre a marcação de qualquer ano. Nós estamos terminando uma época na nossa vida e iniciando nova época. Um dos meus melhores amigos do mundo, o irmão Wayne Haynes, lá nos Estados Unidos, hoje é o aniversário dele. Ele está fazendo 87 anos. Já pensou? É bom demais. Ele está terminando mais um ano de vida, que é bom demais. Agora que o Natal já passou, o pensamento do novo ano gera uma variedade de planejamentos, reações e tudo.
Algumas pessoas pensam em festa, algumas pessoas pensam em réveillon, que é uma palavra francesa, sabia? Réveillon significa para reforçar-se ou tomar ânimo para entrar no próximo ano. E os outros estão pensando no mês de férias, janeiro. Mas nós temos que pensar em uma coisa um pouco diferente. Nós temos que pensar em conhecer e servir o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, é a nossa oportunidade para esse 2024. Conhecer pessoalmente e servir o Senhor. Como conhecemos, ou como podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo pessoalmente? A Bíblia ensina claramente que nós somos pecadores. Alguém aqui, seus pais, já te ensinou a pecar? Alguém já te ensinou a mentir? Desobedecer? Andar só no limite da velocidade para não andar? Não, nós fazemos tudo isso por natureza, porque nascemos pecadores. Porque somos pecadores, nascemos separados de Deus. Os nossos pecados fazem uma laje, uma parede entre nós e a divindade de Deus. Ele é santo, nós somos pecadores. Como é que a santidade pode coabitar com o pecado? É lógico que não pode e não deve, e Deus não vai. Mas então, a pessoa que nasce no pecado, e todos nós nascemos no pecado, tem que achar o caminho para reconciliar-se com Deus. Como? Algumas pessoas ensinam indo para a igreja. A igreja não salva ninguém. Outras pessoas ensinam pelo batismo nas águas. Batismo não salva ninguém. Outras pessoas ensinam que fazendo caridade, ou não machucando ninguém, ou não desprezando ninguém, ganha o céu. Não é por isso. A Bíblia fala em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se glorie. Então, a pergunta é, como é que uma pessoa pecadora pode reconciliar-se com Deus? Como é que ela pode retornar, ou seja, tornar-se uma filha, um filho de Deus? João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é simplesmente assim, rejeitando o seu pecado e colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa é reconciliada com Deus. E para por aí? Não. A sua salvação é garantida, mas você tem uma nova vida agora. Tem um novo mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus ensina a gente como é que podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo e como podemos viver por Ele e servi-lo. A Bíblia fala, Hebreus 3, versos 7 e 8, pelo que, como diz o Espírito, hoje, se ouvirem a sua voz, pelo que, como diz o Espírito, se ouvirem a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Mas vamos voltar um pouco. Volte para capítulo 3, verso 1. E notamos aqui, no capítulo 3, verso 1, que fala, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando você lê a sua Bíblia, eu espero que está lendo na sua casa, quando leia uma coisa como esta, por isso,
você tem de examinar, ou seja, pesquisar por que colocou por isso. Porque está falando por isso, então por causa de tudo que já falou, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, como? O que deve fazer? Considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso, irmãos santos, participantes, então, por isso, no capítulo anterior, ficamos com a imagem de Jesus como nosso sumo sacerdote celestial. Por isso, devemos viver por Ele. Como isso é verdade, ensina algo sobre quem nós somos. Entender que somos a luz de quem é Jesus e o que Ele fez essencial para uma vida cristã saudável. Olha, segura a mão aqui, vai para Mateus, capítulo 5, verso 14. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas na velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, nota bem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nota bem, eu falei, porque Cristo é a luz, nós somos a luz para mostrar Cristo para o mundo que está na escuridão. É nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Isto nos afasta das mesmas profundezas de desânimo que os cristãos hebreus deveriam ter na época. Pensa bem, nossa vida hoje em dia é tão fácil. Tudo bem, eu sei que às vezes ficamos apertados financeiramente. Eu li uma coisa hoje que foi engraçado demais. Uma pessoa escreveu, eu acho que foi no Face, e falou que hoje eu estou tão bem que eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para terminar o ano. Mas hoje é dia 31, já terminou. Então, engraçado e tudo. Mas nós podemos confiar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele deu a sua vida para salvar-nos, para pagar nosso pecado. Ele cuida de nós. Então, esse deve animar a gente. Eu sei que nós já passamos muitos dias apertados. Não, este ano não. Este ano foi até fácil. Mas eu lembro, Dona Suzana até chorando. Falei, será que vamos sair desse sufoco? Eu falei com ela, Deus já nos desamparou nos outros anos? Ela falou, nunca. Eu falei, então, vamos sair sim. E saímos, graças a Deus. Mas é Deus, é a alegria que nós temos. Irmãos santos, ou seja, santos irmãos. Isso é que somos, porque Jesus nos considera como tal. Porque o nosso sumo sacerdote celestial e santo não tem vergonha de chamar-nos de irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 11. Fala, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Já pensou? Ser irmão do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não é mole, não. Essa deve dar a esperança que nós realmente queremos. Deve nos abençoar e encorajar que o Senhor Jesus Cristo nos chama os seus santos irmãos. Mas ele continua aqui no capítulo 3. A próxima frase fala participantes da vocação celestial. Como o Senhor Jesus Cristo está comprometido em levar muitos filhos à glória, Hebreus 10,
2:10 fala, porque convenha que aquele para quem todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Então, ele já fez isso para nós. Isso deve nos abençoar e encorajar a seguir em frente, mesmo em tempos de dificuldade e provação. Eu sei, até no serviço, na sua comunidade, até nas suas famílias, enfrentam problemas, enfrentam obstáculos, enfrentam até perseguição, enfrentam pessoas que até te xingam por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas, Pastor Bill, como é que sabe? Mas eu já passei por isso. E eu sei que acontece e tudo, mas a nossa esperança não está nas provações, não está nas perseguições, não está nas situações, mas está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A próxima frase ele fala, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerar. A palavra significa fixar atenção. É algo de tal forma que seu significado interior, a lição que se destina a ensinar, possa ser aprendido, focalizado. Quantas pessoas têm um probleminha de focar, de ler? Talvez os seus óculos estão vencidos, está precisando de outros óculos. Eu tenho um olho, só vejo o que é de longe. Outro olho só dá para ler. E às vezes até eu tenho dificuldade em ler, eu tenho de concentrar mais para focalizar só com esse olho. Senão embaraça tudo. Então essa é considerar, focalizar de perto, entendendo, examinando o que a Santa Palavra de Deus ensina. Considerai que Deus te ama, tanto que enviou o último mensageiro. O apóstolo significa mensageiro, o Senhor Jesus Cristo. Reflita também sobre a importância de prestar atenção ao último apóstolo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Considere o apóstolo. Não costumamos aplicar essa palavra para qualquer pessoa, não. Nem para o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Hebreus mostra que ele é o apóstolo, ele foi enviado por Deus. Qual é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Tudo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Isso. Então, João 3,16. Ele enviou. Ele é o apóstolo enviado por Deus. Mas ele é Deus também. Ele chegou neste mundo para salvar nossas almas e cuidar da gente. Nesse sentido, Jesus é o embaixador supremo do Pai, como nós já aprendemos. Deus Pai teve que enviar uma mensagem de amor que era tão importante que ele a enviou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 de Hebreus, verso 1. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Muito bem, não, Suzana, aprendeu bem, hein? Muito bem. Quantos profetas tem? Cleide estudou para ser advogada. E é certo, nas suas aulas ela aprendeu que advogado nunca pergunta uma coisa que não sabe a resposta. Porque se perguntar uma coisa que não sabe a resposta, pode sair uma resposta que danifica o processo e não ajuda o processo. E tudo. Meu pai queria que eu seja advogado. Já pensou? E não quis? Não. Deus queria que eu seja pastor. É melhor. Mas tudo bem.
Agora, por que eu entrei nisso? Porque ele falou pelos profetas, antes, muitos profetas, eu acho que são 12. Tem os profetas maiores e menores, em tudo. Não porque eram uns maiores do que os outros, não. Mais gordo, mais alto, alguma coisa, não. Os seus livros eram maiores, como Isaías, Jeremias. Então, e tem os menores, Abacuque, Miqueias, Zacarias, essas coisas, são menores, porque os seus livros são menores. Tudo bem, muitos profetas, mas ele falou mais pelo profeta, o enviado, quem é? O Senhor Jesus Cristo. Deus Pai teve que enviar seu Filho para nos salvar. Então, considero fala aqui, voltando para 3 de novo. Considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O Jesus Cristo é aquele que nos representa supremamente diante de Deus e que representa o Pai para nós. Já pensou? O sacerdote, esse foi o dever dele. Ele ia diante de Deus em favor do povo. Ele ouviu de Deus e falou com o povo. Pode ler Moisés. Tantas vezes ele foi interceder pelo povo e depois ele trouxe a mensagem de Deus para o povo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele está sentado à destra de Deus, fazendo a intercessão por nós. Esse é o nosso sumo sacerdote. 1 Timóteo 2,5 fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nosso mediador, o nosso representante, que representa a gente diante de Deus. Hebreus capítulo 8, verso 6 fala, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. A mensagem é clara. Considere isso. Considere que Deus vos ama tanto para vos dar um sumo sacerdote tão grande como o Senhor Jesus Cristo. Considere-se que é um sacerdote tão grande, nos foi dado, devemos honrar e nos submeter a esse sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo. O João, capítulo 14, verso 1 fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. De novo em João, capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Sumo sacerdote da nossa confissão, ele está lá. Nós somente temos de nos aproximar a ele. O cristianismo verdadeiro é uma confissão feita com a boca e com a vida. Porque nós vimos aqui, somos sacerdotes da nossa confissão. Mateus 10, 32 fala, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. De novo, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós temos um hino que fica no 401, no cantor cristão, fica 348, na voz de melodia, que fala, deixa eu pegar aqui. Eu não vou torturar ninguém cantando, viu? Mas eu vou ler
A palavra, o hino Eu Sou de Jesus. Já conhece, não é? É bonito demais. Fala assim: muito triste eu andava, aflito e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo a meu Deus, e é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Eu gostaria de mudar aquela palavra, andar e viver por Jesus, mas com Jesus serve também. Eu sou de Jesus, aleluia. A pergunta hoje à noite seria: você é de Jesus mesmo ou não? Você já chegou ao ponto na sua vida que você arrependeu-se do seu pecado e colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo ou não? Quando nós confessamos nosso pecado a Deus, dizemos o mesmo sobre o pecado que Deus diz. O que o Deus diz sobre o pecado? Ele ama o pecado? Não, ele odeia o pecado. Ele não pode olhar no pecado. E por isso, ele nos salvou do pecado. Então, quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, estamos dizendo a mesma coisa. Quer dizer o quê? Nós temos de odiar o pecado também. Em relação à salvação, todos os cristãos dizem a mesma coisa sobre sua necessidade de salvação e a provisão de Deus no Senhor Jesus Cristo. Se dizer outra coisa, está dizendo errado. Se é uma igreja que ensina que é fazendo mais obras boas do que obras ruins, que vai para o céu, está ensinando errado. Porque a Bíblia fala que é pela graça sois salvos mediante a fé, não é por obras. Se ensinar que fazendo caridade vai levar a pessoa para o céu, está errado. A Bíblia fala que não é pelas obras. Se ensinar qualquer coisa, além de confessar o seu pecado diante do Senhor e receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, está ensinando que é errado. E a pessoa que acredita no errado não vai para o céu, mas vai para o inferno. E essa razão que nós estamos aqui, para ser apóstolos, ou seja, enviados do sumo sacerdote, do sumo apóstolo, para pregar, para mostrar essa luz para os que estão na escuridão do pecado. Pensa bem agora. Você realmente conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador? Você conhece que Ele é o seu mediador entre vós e Deus Pai? Como Ele é enviado do Pai para salvar a sua alma, você está cumprindo a sua missão de levar a palavra da verdade, ou da verdadeira salvação, que somente o Senhor Jesus Cristo dá ao pecador. Lembramos de novo Hebreus 3, versos 7 e 8, que fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, sendo fiel o que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Depois de aceitar Cristo, nós temos de ser fiéis a Ele, fazendo o que Ele ensinou na palavra de Deus, andando, falando, trabalhando, vestindo, agindo, cooperando, em tudo isto, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Mais um versículo hoje à noite, eu vou terminar. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Começando o verso 15.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, e ele está falando pessoalmente, e do povo daquela época, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a diferença entre a pessoa que realmente tem Cristo e não tem. A pessoa que tem Cristo vai servir o Senhor Jesus Cristo. Mas tem muita gente hoje em dia dizendo que tem Cristo, mas não tem fome para a palavra de Deus, não querem servir o Senhor. Qualquer palavra no culto do pastor ofende, qualquer tratamento de um irmão ou outro ofende e casca fora. Esse não é um cristão verdadeiro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer dizer o quê? Toma opinião. Deixando o que não presta para trás e fazendo o que Deus manda para frente. Começando hoje. Aqui no Brasil, a gente convida muitas pessoas para chegar no culto. E a maioria fala comigo, não, pastor, qualquer dia eu vou. Eu falo, não, mas espera aí. Não tem culto qualquer dia. Só tem quinta e domingo. Qualquer dia não dá. Ah, não, mas eu queria qualquer hora eu vou. Ah, não tem culto qualquer hora. No domingo começa às 6 horas, na escola dominical, e o culto começa às 19h30. E na quinta é 19h30. Não tem qualquer hora, é esse o horário. Qualquer dia eu vou. O mexicano é diferente. Eles falam amanhã. Manhã. Quer dizer o quê? Onde está o amanhã de ontem? Onde está? Hoje. Não é hoje não, amanhã é amanhã. Amanhã sempre é mais um dia na frente. Nunca chega até amanhã. Sempre é mais na frente. Então a Bíblia fala, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Toma opinião hoje. Dona Suzana, nós estamos conversando, sempre essa conversa sai quando nós estamos comendo, tá? Desde abril deste ano, eu já perdi 20 quilos, mais de 20 agora. Tudo bem. Como? Tomei opinião. Resolvi. Eu vou. E a outra opinião que eu já tenho é que eu vou continuar. Eu não vou ganhar esse peso de volta. Foi duro demais para perder, para que eu vou ganhar de novo e tudo. Mas tomei opinião. Tudo bem, é uma ilustração chata e pessoal e tudo. Mas hoje à noite, toma opinião. Se você não chegou ao ponto de conhecer o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, e hoje à noite você está entendendo que é pecador, separado de Deus por causa do pecado, e você quer tirar essa parede, essa barreira entre você e Deus, o Senhor Jesus Cristo falou, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É assim que a gente vem ao Senhor. O convite está feito. Para nós que já temos Cristo, para os que estão escutando o vídeo, já tem Cristo, então agora é hoje. Vamos servir o Senhor. Tem coisas na sua igreja que precisam ser feitos e não está sendo feito por falta de obreiros. Outra, esse ano que vem, que começa daqui a poucas horas, não é? Abre sua casa. Abre mesmo. Convide seus vizinhos. Convide a gente para pregar a palavra de Deus.
para ensinar o caminho de salvação para seus amigos, seus vizinhos. Vamos ganhar almas esse ano que vem. O povo está morrendo, indo para o inferno. E Deus não quer. A Bíblia fala que Deus não está querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a arrependimento. Ele quer salvar o povo, mas Ele enviou a gente para ser luzes neste mundo tenebroso. Ele enviou a gente para anunciar o Evangelho aos outros. Então vamos decidir hoje, vamos tomar opinião hoje de anunciar o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, continua a mensagem em nossos corações. Ajuda a gente realmente a obedecer a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor, que o Senhor enviou o Seu Filho, o apóstolo, o verdadeiro Deus, para entrar neste mundo pelo berço, pelo nascimento humilde. Ele viveu a vida perfeita aqui na terra, mas mesmo assim foi condenado ao pior morte possível, morte de cruz. Ele foi sepultado, Pai. No terceiro dia ele ressuscitou-se dentre os mortos. E agora, depois de 50 dias, ele foi levado ao céu. Os apóstolos viram ele subindo. E está na destra o Senhor fazendo a intercessão por nós. E um dia ele vai voltar para nós. Pai, eu agradeço ao Senhor que fez tudo isto para salvar o pecador. Tendo alguém, Pai, ouvindo essa mensagem, que não tenha certeza se morrer, quando morrer, vai para o céu, que possa entrar em contato comigo, para que eu possa explicar mais. Ou melhor ainda, Pai, que eles possam encontrar com o Senhor Jesus Cristo, encontrar o Senhor, conversar com o Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo que a salvação que é oferecido pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em nome do mesmo nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino. E se tiver uma pergunta sobre a mensagem e tudo, a gente vai. Eu estou aqui, não tenho pressa, podemos conversar. Amém. 279, que fiéis nós sejamos. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Deus dá-nos força, servindo em temor, mas a força para lhe obedecer. Com mentes honradas, seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. E fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. E fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas aqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em prova será vencedor.
Júlia, deixe sentir que ela está bem-vinda aqui. Bom. Tem sobremesa. Ah, tem sobremesa. Pode ir embora, eu vou comer. Você pode ficar. Tá bom, fica à vontade. Você pode ir. Eu vou